Boa tarde! Como vocês estão? Prazer falar com vocês. Eu sou o Elos Gabriel, diretor comercial da Acessórias. E aí, estão na expectativa desse conteúdo fantástico? Falar de reforma, falar de mudanças, falar do que vem para o mercado. Então, olha, hoje eu tenho dois convidados excepcionais, né, para esse bate-papo, para essa troca. Hoje estou recebendo aqui o Gustavo da Getax, estou recebendo a Vanessa e eu queria que vocês preparassem, porque vem muito conteúdo top e a gente não quer só trazer conteúdo, não, a gente quer interação, a gente quer bater papo, e vocês têm que aproveitar essa oportunidade, que é uma oportunidade única. Mas antes de eu falar do que vai vir, antes da gente falar de reforma, antes de falar desse conteúdo topíssimo, quero passar a palavra para o Gustavo. Gustavo, obrigado, viu, meu querido, por estar aqui conosco, por aceitar esse convite, por construir essa oportunidade de levar conhecimento para quem realmente vai fazer a diferença nesse 2026. Eu só quero saber o seguinte: 2026 vai ser mais um ano ou vai ser o melhor ano do seu negócio, da sua vida? Nós vamos ficar aqui esperando ou nós vamos fazer acontecer? É isso aí. Gustavão, meu querido, se apresente para a turma e fique à vontade. Fala, Elos. Bater esse papo aí com você, com a Vanessa, com todos que estão nos acompanhando aí. Dar boas-vindas a todos. E assim, cara, sem dúvida nenhuma, 2026 vai ser o melhor ano da Getax. E muito também em função das mudanças, né, desse impulsionamento aí que essa fase de transição da reforma vai trazer para a gente, né? Então, para quem não me conhece, eu sou o Gustavo, sou o CEO da Getax. E é isso, cara. Vamos bater esse papo aí. Acho que tem bastante coisa interessante para a gente falar. E vou passar a palavra para a Vanessa aí, que é a especialista aí que vai dar uma aula para a gente hoje aí sobre reforma. Fala, pessoal. Agradecer aí o Elos, o Gustavo aí, de podendo estar aí tendo essa oportunidade hoje de trazer aí, falar um pouquinho mais da reforma tributária, sendo tudo que a gente vem trazendo aí no ano 2025, agora 2026, com muito mais prática, muito mais focado realmente agora para o que de fato assim está já mudando dentro dos nossos negócios. Então, sempre uma oportunidade muito grande podendo estar falar com vocês sobre esse tema. Espero aí que todo o conteúdo que a gente traga aí agregue cada vez mais aí no que a gente quer agregar para vocês. Maravilha, Vanessa. E olha só, me contem aqui, vamos começar a interagir. Você está falando com a gente, você está acompanhando esse bate-papo sensacional. Da onde? Sabe onde que eu tô? Na terrinha do pão de queijo, do doce de leite. Se você gosta do pãozinho de queijo, um doce de leite, já veio aqui na sede das Acessórias, estou aqui esperando vocês, mas me conta, onde vocês estão? Já atualizem aqui para a gente. Olha só que legal. O Altino está perguntando aqui, tem material da apresentação? Altino, meu querido, nós vamos fazer uma entrega com maestria. Além de trazer aqui esse bate-papo sensacional, no final nós vamos disponibilizar para você, sim, um material que foi feito com muito carinho pela Vanessa, e um material riquíssimo. Já dando um spoiler aí, porque eu e o Gustavo já tivemos a oportunidade de passar o olho nele ali, já entendeu que vai ser entregue. Mas, ó, eu sou suspeito para falar do lado de cá, porque a Vanessa, acompanho ela há muitos anos. Então, hoje, você não vai ouvir só sobre reforma tributária, você vai ouvir de alguém que se posicionou no mercado, de alguém que cresceu, de quem realmente quis fazer a diferença. E o mercado contábil é isso, né? O mercado ele traz muita oportunidade para quem quer fazer diferente. O mercado traz oportunidade para quem quer entregar mais valor. E vocês estão aqui com uma profissional que vem se destacando não só no dia a dia da contabilidade, mas principalmente nos palcos. Depois você conta esse lado seu que vem brilhando e conquistando muito, viu, Vanessa? Para a turma entender um pouquinho mais. Então, o tema que a gente vai trazer hoje, né? Então,
é o que, de fato, hoje eu não vou trazer aqui o conteúdo falando sobre teoria, não vou fazer legislação, a gente vai trazer prática, a gente vai trazer o que, de fato, a gente precisa aplicar nos nossos negócios agora. Então, a reforma tributária, ela é como uma chuva, a gente sabe que essa tempestade está chegando, então, ou a gente fica esperando essa chuva chegar, ou a gente se prepara. E quem se prepara, né, ganha posicionamento, ganha eficiência, ganha posicionamento. E eu quero trazer aqui para vocês hoje, nessa tarde, realmente assim, se vocês já pararam para pensar nesse turbilhão de mudanças, o que de fato vai mudar na nossa rotina dos nossos escritórios? O que muda no fiscal, o que muda no contábil, no departamento pessoal, no societário de legalização, aí vai depender a região que a pessoa está, né? É que nem macaxeira, aipim, né? Conforme a região, cada um dá o nome. Então, o que vai mudar na rotina dos nossos negócios? E, então, para quem ainda não me conhece, eu sou Vanessa Topolosa, estou aqui de Joinville, Santa Catarina, e respondendo ali o que o Elos perguntou, eu realmente, assim, participo intensamente de grupos de estudo, de imersões da reforma tributária. Então, a gente nos reunimos, são 8 membros, a gente fundou o Instituto Nacional da Reforma Tributária em Pauta, então a gente já vem desde 2023 com muita ênfase, com muita disciplina, estudando a reforma tributária, os impactos, mas principalmente não só o conteúdo teórico, mas sim como isso vai acontecer no nosso país, com toda essa diversidade dessas várias regiões. Então, e também participando de muitas imersões, né? Uma das que trouxe muito conteúdo é com o conselheiro da Reut, o Davi, da Reforma Tributária 360, e também participando de muitos debates dentro dos nossos municípios, porque a reforma tributária ela não mexe só com os empresários, ela mexe também com toda a administração pública. Então, hoje eu quero trazer esse bate-papo, quero que vocês realmente participem, me perguntem, questionem, porque eu não quero trazer aqui teoria, eu quero trazer muita prática, o que de fato a gente está aplicando aqui na ContiGo e também o que a gente vem acompanhando com todos os profissionais da área. Então, a reforma tributária, ela não é uma ameaça. O que vai ser uma ameaça aí é se a gente continuar se posicionando como contador despachante. Então, esse não posicionamento, ficar imaginando que a gente só ficar focado em entregar obrigação, é essa ameaça e não a reforma tributária. E, então, a reforma tributária, a gente tem que entender que esse processo tem todo um cerne, que é a simplificação, a neutralidade, minimizar esse contencioso tributário que a gente tem, também promover uma justiça tributária. Então, entender que lá em 2033 a finalidade é simplificar e tornar os negócios, ter uma transparência, porque hoje a gente de fato não sabe, a forma que é apurado os impostos, ela é tão complexa que de fato o contribuinte ele nem sabe, o consumidor final ele nem sabe quanto de tributo que ele pagou por aquele produto. Então, no final, lá em 2033, a gente vai ter um sistema tributário simplificado se ocorrer dentro do nosso cronograma, tudo que a gente imagina que nós, como contadores, somos os principais percussores e protagonistas para que isso aconteça. Então, a reforma tributária ela vai acontecer dentro, né? Eu quis trazer para vocês essa linha de tempo, como que a gente se preparar os nossos negócios. Então, 2025 foi o ano de muita preparação, entender essas regulamentações iniciais, grupos de estudo. 2026, a gente já viveu janeiro, então a gente já está em fevereiro, então já é um período de teste. Esse período de teste, a gente gosta de falar que é para o governo, porque para a gente, dentro dos nossos negócios, a partir, né, teve aí uma prorrogação das obrigações do IBS, CBS, então é uma adaptação já de processos internos. 2027 é quando realmente o CBS, o PIS e COFINS, eles vão ser extintos e o CBS, ele começa a acontecer na prática.
2028 é o período que a gente vai ter ali um período de transição. Aí, 2019 é que realmente, dentro dos nossos negócios, a gente vai viver uma transformação bem impactante, porque a gente vai ter que apurar 2 regimes tributários. Então, a gente vai continuar com o ICMS e ISS, e ele vai ter uma transição até 2033, que é onde efetivamente acontece essa plenitude, a totalidade da reforma tributária vai estar consolidada. Então, a gente vai viver essa jornada, esse cronograma, essa transição ao longo do tempo. Então, nossos sistemas, nossos processos, mas principalmente os nossos softwares, eles vão ter que estar muito bem alinhados com esse período, essa linha de tempo. Então, por isso, né, que as ferramentas, as tecnologias, né, até queria trazer aqui para o Elos, assim, o quanto, né, as ferramentas, elas são agora, elas têm toda uma cronologia para conseguir trazer esse apoio para a gente conseguir passar por essa transição, dando suporte para esse momento. Eu acho que isso é muito legal, né, Vanessa? Quando a gente fala do preparo, né, das empresas de tecnologia, não só acessórias, né? Todas as empresas estão aproveitando a mudança para a entrega de valor da tecnologia, mas principalmente você, contador, vai precisar de dar um passo à frente no que tange a evolução tecnológica do teu negócio. Porque o mercado vai necessitar de mais consultoria. O empresário ele vai necessitar de mais acompanhamento. Mas como que eu vou dar acompanhamento para o empresário se eu ainda estou amarrado no operacional? Como que eu vou dar acompanhamento e entregar valor se eu ainda estou preso com a minha equipe? Então, a gente tem praticamente 2026 para evoluir tecnicamente, para evoluir time, para evoluir a empresa, para evoluir a mentalidade. Mas uma coisa que é legal, gente, olha que bacana. A Vanessa trouxe aqui que ela estuda a reforma tributária desde 2023. Então, nós estamos falando 3 anos antecedentes. Quantos passaram a entender de reforma só no final de 2025, quando de fato começou a ter obrigatoriedade, ata e uma série de obrigações que ela trouxeram à atenção de você, contador? E quanto que você vai esperar, de fato, mudar para você começar a fazer de novo? Então, a Vanessa está nos dando uma lição que antecipar faz toda a diferença. E é isso que nós estamos fazendo. As soluções tecnológicas, elas estão se preparando para a entrega de valor. Você vai conseguir fazer isso com maestria se os seus processos estiverem estruturados, se as suas automações elas estiverem funcionando e se você realmente conseguir entregar valor para o cliente na ponta. Gustavo, conta um pouquinho, por exemplo, como que a Getax vem se posicionando, inclusive, para ajudar o contador com a reforma daqui para frente. Acho que você tocou muitos contadores para... Gustavo, espera aí que o seu áudio está cortando. Contou para você aí também, Vanessa? Cortou, sim. Eu acho que o seu áudio cortou, tá, Gustavo? Tá me ouvindo? Agora sim, perfeito. Agora. Vamos lá. Eu acho que você tocou num ponto bem importante aí, Elos, que é o seguinte, essa preparação para a reforma, né? Porque como que eu estou enxergando isso, né? Hoje o contador ele acaba, e isso é muito falado no mercado, né? Os contadores acabam trabalhando mais para o governo do que para o próprio cliente, né? Por conta de toda a burocracia, toda essa complexidade tributária. E esse processo, essa fase de transição da reforma, ela vai trazer ainda mais complexidade. Então vai ser um momento muito turbulento, né? E quem deixar para se mexer em cima da hora, muitos não vão conseguir passar essa fase, vão ficar no meio do caminho. E aí o ponto principal é que é o seguinte, depois da fase de transição vai ter uma simplificação muito grande, né? Então vai ter uma oportunidade gigantesca para o mercado como um todo, porque finalmente a gente vai conseguir dar atenção para quem realmente importa, né? Que são os clientes. A gente vai ter um regime tributário muito mais simplificado e a gente vai conseguir ser profissionais que geram valor para o cliente. Então, acho que assim, esse é o ponto-chave que eu acho extremamente importante, estar preparado para essa transição, para essa turbulência inicial, porque depois o custo operacional vai diminuir, as margens vão melhorar,
acho que o mercado vai passar por uma transformação nunca vista antes ali, vai ser muito bom para quem superar essa fase, né? E aí, respondendo rapidamente em relação a como a gente tem se preparado aqui, então, por exemplo, nesse momento inicial, onde se deve destacar ali o IBS, CBS, no caso a CBS só, né, para as empresas, acho que o IBS também, né? É o IBS 1%, né? 0,1 e 0,9 CBS. A gente já está trazendo os relatórios ali para aquelas empresas que estão obrigadas o contador conseguir ter um relatório das notas e ver se eles de fato estão informando, né? Porque a gente viu ali que, apesar de ser obrigatório, ele permite a validação sem informar esses itens, né? Então, já desde esse primeiro momento de transição, essa primeira obrigatoriedade, a gente já está trazendo condições ali do contador de forma fácil poder conferir isso e orientar os clientes da melhor forma nesse período, né? Isso. E assim, né, é que agora é preciso ter essa consciência que a nossa rotina com os softwares, ele vai ter que ser um casamento perfeito para a gente conseguir atender essa demanda aí, porque a gente tem aí esse período, são 8 anos, né? Então o físico ele já está se preparando, então é uma transição, é muita mudança de mentalidade para um período tão curto de tempo, né? É uma mudança de cultura, é a nova maneira de pensar, de apurar, de como computar imposto, e não tem como passar por esse período, não tem como realmente conseguir se adaptar se não tiver um casamento perfeito com as tecnologias dando suporte para a gente. E essa nova mudança, ela traz, né, eu gosto de falar uma tríade, que é uma nova realidade. Ela traz oportunidade, ao mesmo tempo ela traz risco e ela traz uma necessidade. Então, ela é oportunidade, porque é um novo posicionamento, um posicionamento muito mais estratégico, são novos produtos, reprecificação de preços dos nossos clientes, contratos, verificar preço, realmente sanear cadastro de produtos, verificar qual que é custo, margem, lucratividade, posicionamento estratégico onde o nosso cliente vai estar situado. Com isso, a gente vai ter um aumento do nosso ticket médio, que onde as nossas receitas, né, a gente vai sair de honorários recorrentes para outras receitas, mas ao mesmo tempo é um risco, porque os clientes que eles não estiverem preparados, e até mesmo os nossos negócios, a nossa equipe, então, o profissional que ele não se preparar, como ela nos falou ali, a gente já vem se preparando desde 2023. Só que também agora não vamos deixar ninguém desesperado, e agora? Eu não me preparei? Dá tempo, né? Então, ainda temos que fazer esse casamento perfeito com as tecnologias para conseguir demandar e atender essa cronologia. E esse risco muito grande aí que agora o fisco, né, trazendo aí dentro da Lei Complementar 214, tem penalidades e autuações que até então a gente não era não era fiscalizado com tanto, com esse rigor. E agora a gente tem uma necessidade muito grande de investir, então não é custo, a gente vai ter que investir em treinamento. Essa adaptação, ela não é mais algo que ela não tem mais opção, ela é obrigatória, e essa transformação ela tem que acontecer agora para a gente conseguir, né, a gente está numa corrida há quanto tempo? A gente tem 8 anos para fazer toda essa transição, mas ela acontece a efetivação, mas a gente já tem mudança agora, a gente já tem penalidade, a gente já tem aumento de carga tributária, então ela não acontece só em 2016, ela já acontece agora, né? Então, esse primeiro grande impacto ali pela nossa transição é 2027. E a gente está tendo dentro, né, de tudo que a gente vem vivenciando, várias pesquisas, a gente sabe que uma grande parte dos profissionais, eles se sentem muito seguros. Eu gosto de falar que a reforma tributária, ela é como a gente está dirigindo no trânsito. Assim, a gente aprendeu a legislação do trânsito, a gente está se preparando para habilitação, primeira CNH. Então, a gente estudou a teoria, a gente fez o teste, né, porque com as calculadoras, a gente, né, foi verificar, a gente fez essas simulações, então a gente sabe a teoria, fez teste, mas realmente agora, 2026, na prática, a gente vai verificar, a gente vai realmente entender, vai aparecer aquele buraco, onde vai acontecer aí todas as mudanças que só colocando o carro para rodar que a gente vai entender como é que ela vai se comportar e as adaptações que a gente vai ter que fazer. Então, por isso que a gente tem uma insegurança muito grande no mercado e
participando, né, a gente sabe que essa demanda, essa insegurança, ela é muito maior ainda dentro da equipe, porque, né, os profissionais, eles estão muito focados na forma que a apuração é agora, e não como vai ser 2023. Então, essa preparação aí está gerando essa insegurança e muita gente ainda não se sente preparado para lidar com todas essas mudanças. Então, é importante entender que agora a gente tem uma grande mudança de como o contador ele vai se posicionar. Atualmente, né, o contador, o cliente, ele emite a nota fiscal, a apuração, a declaração e processamento, eles ficam sobre o cargo do contador e a fiscalização com o fisco. Então, com a reforma tributária, a gente muda aí, tem essa mudança de chave, onde o contribuinte continua emitindo a nota fiscal, o processamento e apuração é com o fisco, né, pela apuração assistida, split payment, e o contador, ele vai ficar muito mais validando esses dados. Então, na parte fiscal, depois, lá em 2033, a gente vai ter uma eficiência muito grande e por isso que a gente vai atuar muito mais em consultoria e em estratégia para o nosso cliente. Na parte contábil, né, eu não sei se é uma realidade isso aqui em Santa Catarina, não sei se é em Minas, não sei se é em São Paulo, mas aqui em Santa Catarina, quando a gente manda o balanço e DRE para o cliente, às vezes ele usa até como rascunho, né? Então, na parte contábil, agora precisa, de fato, entender sobre gestão e não ter essa contabilidade apurada, seguindo todas as normas técnicas, vai ter penalidade. Então, operações sem nota fiscal, saldo de caixa estourado. Então, isso, conforme o artigo 333, tem penalidades severas. Então, agora, não fazer a contabilidade é um risco muito grande, é um risco real de multa e penalidade e principalmente responsabilidade. Então, a gente, como profissional da área, agora a gente tem que, de fato, estar muito perto do nosso cliente, não dá só para fazer aquela apuração mais fiscal do que, de fato, gerencial. No departamento pessoal, né, foi muito falado da parte porque a reforma tributária, ela são várias reformas, ela não é só uma reforma do consumo, ela também mexe na reforma de renda e na reforma do patrimônio. E no departamento pessoal, agora tem que entender o que é de fato distribuição de lucro, tem que fazer todo um planejamento e também tem uma questão que é bem polêmica, que como a base de cálculo agora vai ser ampla, então tem uma tendência dentro da nossa área contábil, talvez, de estudar, porque a folha de pagamento ela não gera crédito de impostos, né, do CBS e DS, então talvez partir para uma pejotização. Então, realmente, assim, muda muito a estrutura dentro dos nossos negócios. E o financeiro é realmente a grande estrela, porque tudo vai acontecer no sistema financeiro. Então, vai ter que ser aplicado um sistema de gestão nas empresas para ter esse controle de entrada, de crédito, verificar qual que vai ser esse impacto do capital de giro, e com isso traz a oportunidade aí de a gente estar junto no cliente, revisando esses contratos, verificando essa necessidade de capital de giro. Então, aqui, trouxe todas as áreas, o que muda no nosso escritório, o que muda de fato, né? Então, os escritórios tradicionais, como são hoje, tem o setor fiscal, societário, departamento pessoal, contábil. Alguns escritórios têm o BPO financeiro, né, que é onde entrega essa parte de gestão, mas a grande questão agora nesse ano de 2026 é essa parte de consultoria. Porque quando a gente entrega ali para o nosso cliente o impacto da reforma tributária, o quanto que vai aumentar em preço, ou que ele tem que mexer em precificação, verificar com fornecedores, não é só colocar o número, mas sim trazer para ele como que ele vai conseguir realmente repassar esse preço sem mexer na margem. Então, quais são as dores dos escritórios? Então, eu quis trazer aqui para vocês 5 pilares no setor, na parte estratégica, marketing, vendas, capacitação e consultoria. Então, que são as grandes dores que a gente está evidenciando agora. E eu acredito que é uma realidade, porque essas mudanças, elas trazem muita insegurança e com isso, a gente precisa realmente fazer, na parte estratégica, montar um plano de ações para a gente conseguir ter essas entregas, essa cronologia. E essa falta de estratégia, a falta de posicionamento,
ela pode colocar um negócio contábil em risco. Então, a parte de vendas é trazer esses novos produtos, né, ter esse entendimento, fazer a capacitação do time e realmente focar em consultoria. Então, a maior mudança hoje dentro dos negócios, ela começa pela capacitação das pessoas, que é onde foca nessa mudança, que é o maior desafio. Então, o maior desafio da reforma tributária, ela nem é tão técnica, porque a gente tem as tecnologias, né, como a gente citou ali, com o Elos e com o Gustavo, então a tecnologia, ela facilita muito a nossa vida. O nosso maior desafio é conseguir capacitar as pessoas do nosso time. Talvez a gente vai ter que, agora, muito mais investir em pessoas novas para focar nesses novos produtos de consultoria, porque o próprio time, ele ainda vai estar tão dentro da operação que ele não consegue entregar a operação e ainda se adaptar. Então, a gente tem esse grande papel de transformar toda essa burocracia da reforma tributária para o cliente e encurtar esse caminho. Então, eu quis trazer aqui, Elos e Gustavo, como eu falei, não tinha como não passar um pouquinho essa introdução, um pouquinho mais maçante, mas eu quis trazer mais uma conversa. Então, eu quis trazer aqui a cronologia, o que muda na operação. Então, treinamento na operação, a gente muda muito a questão de treinamento de equipe, dúvida de atendimento, porque agora tem uma insegurança dos nossos clientes, então os clientes acabam mandando, mas eles estão muito inseguros, o que vai mudar de fato, de impacto, se ele tem que mudar o regime tributário. Então, essas novas obrigações que a gente tem que estar atendendo, reclassificar produtos, C-Class Trides, o destaque do CBS-IBS de 0,9%, 0,10%. Então, são novos cálculos, a gente tem que fazer cálculo agora para ver qual regime tributário o nosso cliente vai estar, se ele é um B2B, se ele é um B2C. Então, o split payment, então, ele muda a nossa operação. Então, como eu citei lá antes, a forma de atuação agora muda. O pagamento, como a gente apura e como a gente faz a entrega para isso. E a apuração assistida. E daí que quis também trazer para vocês uma cronologia dos produtos e demandas do escritório. Então, a gente, né, porque entendendo essa cronologia, a gente consegue se programar e trazer para o cliente o produto conforme é o momento que está vivenciando na reforma tributária, sem a gente precisar atropelar. Porque a gente tem que saber as oportunidades que estão dentro da nossa carteira e trazer o que muda na operação, o que eu entrego de novos produtos e como é que eu atendo essa cronologia para conseguir fluir. Senão, lembra que a gente falou que a gente só tem 8 anos? Vai ter aí um desmaneio de contadores que não querem desistir, porque realmente é muita mudança. 8 anos parece um período longo, mas para todas as mudanças que são culturais, é um período muito curto. Então, no parte estratégica, é onde realmente o empresário contábil, ele tem que focar, porque ele tem que entender que a reforma tributária é uma oportunidade, onde a gente tem que definir novos produtos, a gente tem que estruturar isso com vendas, fazer essa transição de produtos, a gente tem que fazer esse reposicionamento de mercado. A gente sabe que tem uma tendência muito grande de se tornar um contador específico de um segmento, né? A gente ser nichado no segmento, sempre treinando a equipe e com isso entregando novos produtos. E daí aqui é onde realmente assim a brincadeira que né, então separado parece assim, como é que é a operação? Parece tranquilo, não tem tanta mudança. Então, olhando para a demanda do escritório, novos produtos, comercial, oportunidade, mas quais produtos, em que momento entregar? Eu gosto de falar assim, tem que ser meio sazonal. Por exemplo, não adianta eu falar para o cliente de imposto de renda em setembro, tem que falar no período. Só que aqui é onde a brincadeira fica legal, que realmente assim, o empresário contábil ele vai ter que gerar vários pratos ao mesmo tempo. Operação, demanda, vendas, estratégia, porque a gente tem que se posicionar dentro do nosso negócio, a gente tem que fazer também qual é o impacto da reforma tributária no nosso custo. Então, assim, é uma transformação total da empresa contábil. Então, o Elos aí, o Gustavo, né, nos quiserem contribuir com essa transição em que a gente vai viver. Assim, olhando esse gráfico aí, é loucura, né? Muita coisa ali ao mesmo tempo, né, acontecendo. E eu acho que um ponto bem interessante da reforma, que
eu não sei se o pessoal tá atento nisso, que é o seguinte, né? Na minha visão, toda mudança gera oportunidades, né? A gente já comentou um pouco disso, mas eu acho que tem duas grandes oportunidades aí no mercado. Uma em relação à demanda, né? Eu acho que hoje uma das coisas que espanta muito empresas de fora, por exemplo, a investirem no Brasil, é a complexidade tributária, né? Então, muita gente não quer vir para cá porque as pessoas não entendem, né? Aqui, para a gente que é daqui já é difícil, imagina para quem é de fora e quer investir no Brasil. Então, acho que com a simplificação vai ter um aumento na demanda por serviços contábeis, porque o mercado empresarial como um todo vai aumentar, uma vez que isso simplificar. E mais do que isso, hoje eu já tenho percebido o início desse movimento, já visando transição, muitas empresas vão querer investir também no mercado contábil, né? Então, empresas globais aí de contabilidade que hoje não atuam no Brasil, vão olhar para cá com um cenário tributário mais simplificado, é uma oportunidade para eles, e isso, querendo ou não, se torna uma oportunidade aqui para os empresários também, né? Acho que vai haver uma consolidação do mercado. Então, para quem estiver preparado, quem conseguir, enfim, estar por dentro e conseguir se posicionar de uma forma diferenciada durante a transição, né, vai conseguir crescer nesse período. E, assim, a oportunidade gigante para esses empresários ali, né, no pós-transição. Acho que é uma oportunidade única que a gente está vivendo nesse momento, né? Acho que se quem souber aproveitar isso, enxergar essas oportunidades e souber aproveitar nesse momento, vai surfar uma onda muito boa ali em 2032, 33 ali. E é o que nós falamos, né, Vanessa? É o que você trouxe, não é mais só sobre entregar contabilidade, é sobre entregar valor, é sobre estar do lado, é sobre caminhar junto. Então, quando você olha o nível de complexidade, por ser novo, mas aí você vê a complexidade e entende o seguinte: olha o tamanho da oportunidade que eu tenho de trazer meu cliente para o meu lado. Olha a oportunidade que eu tenho de majorar o meu honorário. Olha a oportunidade que eu tenho de escrever o meu nome de forma diferente, do meu negócio. Olha que bacana, quando a gente fala de capacitação de pessoas, né? E isso nada vai ser possível se você preocupar só em você absorver o conhecimento. O importante é que você consiga levar para a equipe. E nada melhor do que você ter os seus processos estruturados, ter tudo padronizado. E a reforma, ela dá oportunidade para que 2026 você estruture a sua contabilidade. 2026 ainda é o ano do início, ela não é o ano da transformação efetiva. A gente sabe que 2027 ela tende a trazer um peso mais significativo, mas agora, você contador, você contadora, você tem uma oportunidade fantástica de começar a olhar para dentro e entender o seguinte: o que eu posso melhorar aqui dentro para gerar valor para quem está lá fora. E a partir do momento que você consegue fazer isso, o jogo muda. Então, eu acho que 2026 nunca se falou tanto em DPO financeira, em cuidado financeiro das empresas, como vai acontecer esse ano. Então, a gente sabe que a reforma ela vai afetar o principal, que é o caixa da empresa. Ou seja, já não tem mais como esconder o recurso, já não tem como mais deixar para pagar depois. Tudo isso vai mudar, não é um impacto repetindo em 2026, mas é o impacto na sua estrutura. Então, se você se preparar agora, e não deixa para depois, não, Júnior. Nós já estamos em fevereiro. Aproveita que eles falam que o ano só começa depois do carnaval. Então, daqui uma semana já temos carnaval e já começa a preparar para você fazer do seu ano o melhor ano do seu negócio, o melhor ano da sua vida. Nós, quanto empresa de tecnologia, tanto acessórias quanto de táxi, a gente quer ajudar vocês. Vocês estão aqui conversando com a gente, fazendo pedido, fazendo para a gente fazer evento. Mas conta para a gente o que vocês querem que a gente leve. Então, hoje nós temos essa oportunidade única. Olha esse gráfico. Vocês pararam para entender o gráfico que a Vanessa pôs na tela? Vocês estão conseguindo olhar para ele mesmo? Já deu um print aí? Nós vamos mandar o conteúdo depois, tá, gente? Brincadeira. Mas você já deu um print para entender o nível de importância que ele traz? Olha só, quando a gente fala, olha o papel da consultoria daqui para frente. E empreendedor, o empresário, ele não foi preparado para ser empresário. São poucos que estudaram para isso. Nós temos a oportunidade agora de levar o conhecimento, de levar o direcionamento. E uma coisa que eu falo é de construir um novo modelo de entrega para o seu cliente. Então, não tenha dúvida de que 2026 vai ser a virada de chave no seu negócio. E obrigado pelas dicas sensacionais aí.
E não vou te atrapalhar mais não, tá, Vanessa? Você sabe que eu gosto de conversar, então se me deixar aqui, a gente fica um bom tempo. Não, mas eu gosto porque, né? Senão eu falo, eu tô falando rápido, né? Porque daí eu tô ansiosa, sempre fico. Então, eu devo estar falando mais rápido do que o normal. Então, Elos, assim, ó, quando, né, como eu falei, assim, eu não entra tanto no aspecto tão teórico e ficar mais na prática para o escritório, mas não tem como não falar da reforma tributária e falar o que é essa grande mudança. A reforma tributária, ela é como se fosse um cobertor curto. Então, assim, aquele empresário que ele usava da estratégia tributária, que ele não entendia margem, ele não tinha a sua gestão, ele não tinha entendimento do seu negócio, então, querendo ou não, ele acabava jogando isso para a parte tributária, então acabava mascarando a gestão, ele entender custos, entender a operação dele, a eficiência operacional e ele ter realmente a margem, a lucratividade. Então, agora a reforma tributária é como se fosse aquele cobertor curto, ela descobriu tudo. Então, agora o empresário ele tem que entender de gestão, inclusive nós, contadores. Então, por isso que a reforma tributária é tão desafiadora, porque ela muda essa mentalidade que a gente tem no nosso país. E por que é importante, né? Quando a gente olha assim, para a reforma tributária, parece que tem tanta demanda e muitas vezes eu confesso que eu pensei, será que a gente vai ter fôlego? Né? Será que é como se a gente estivesse numa maratona? Será que a gente, né? A gente acabou de sair da linha de chegada, janeiro ali, 1º de janeiro de 2006, foi dado né? O juiz deu a largada, a gente começou a correr. E quando a gente olha para essa maratona aí de 8 anos, a gente fica pensando, será que lá no final a gente vai ter fôlego, vai ter sobrevivido? Então, entender o porquê faz a gente conseguir ter essa resistência, sabe, ter aquele fôlego. Porque no final, como acontece nos países que já tem esse sistema tributário que vai ser implantado, já está sendo implantado agora, é uma valorização financeira, porque a gente vai ter novos produtos, a gente vai conseguir colocar muito mais valor, mas principalmente eu acho aí que como entusiasta, como contadora, como realmente assim, o que me fez escolher essa profissão é a valorização profissional, é se tornar realmente um contador braço direito do empresário, falando com ele muito mais sobre estratégia, sobre negócio, do que só entregando o guia de imposto para ele pagar. Então, eu acho que essa valorização profissional, entender esse porquê faz a gente conseguir ficar focado aí para entregar todo esse desafio que a gente tem. E a reforma tributária, né? Eu quis trazer também aqui para vocês como fazer dentro dos nossos negócios, pelo pilar de estratégia, posicionamento, vendas, capacitação e consultoria. Então, na estratégia, agora é o momento que a gente tem que olhar os nossos indicadores, verificar qual que é a sua nossa rentabilidade, o que a gente investe, entender os nossos números, fazer essa definição de novos produtos conforme a cronologia da reforma tributária. Agora é o momento de vender consultoria, BPO financeiro, verificar os softwares dos nossos clientes, reajustes de contratos, intermediação com os fornecedores, fazer esse planejamento estratégico, mas principalmente a maior oportunidade, eu acho que quem está aí, pega a caneta, nota o que eu vou falar agora, porque é ouro, sabe assim, são 3 anos assim, ó, é analisar a carteira, na carteira tem ouro. Analisando a carteira, nesse momento, a gente consegue definir quais são os clientes que eles precisam de realmente gestão, quais clientes que a gente consegue não entregar só honorário recorrente e quais clientes que a gente vai conseguir ir tratando com eles mais ao longo da reforma. Porque se a gente pega uma carteira e olha para todo mundo, a gente não vai conseguir atender todos. Então, fazer a análise da carteira é realmente muito importante, porque daí a gente consegue fazer isso de uma maneira planejada e organizada. Então, tem um cronograma de ações para a gente seguir, para a gente não se perder. Como eu falei, são vários pontos, são vários pilares, né? Marketing, estratégia, vendas, posicionamento, operação. Então, a gente tem que fazer um cronograma ao longo desses meses e distribuindo esse cronograma de ações que a gente tem que ir desempenhando. O posicionamento é onde realmente a gente traz muita eficiência. Até eu estava conversando com elas que a gente tem agora que fazer uma jornada de consciência, tanto para dentro da base, para fora da base, e realmente fazer esse nicho, porque a gente não vai conseguir atender todas as demandas, todos os clientes. Então, se posicionar como especialista no segmento é agora
um momento muito oportuno, porque a gente consegue trazer muito mais valor para esse cliente. Então, para dentro da base, a gente vem trabalhando aqui no escritório, fazendo muita comunicação, e-mail, a gente usa muito o próprio aplicativo do Acessórias para a gente mandar esses comunicados para os nossos clientes. Então, a gente vem trabalhando com eles, elevando esse nível de consciência, o passo a passo, verificando com eles todas as demandas desde agora. Listas de transmissão no WhatsApp, uma aproximação, reuniões também de aproximação. Como a gente fez toda a análise da nossa carteira, então a gente entendeu quais clientes a gente ia tendo, verificando o que eles precisavam ser entregues para o cliente fora da base. Então, agora sim, quem entender que a reforma tributária ela é uma oportunidade, então, realmente o cliente fora da base, porque quando a gente se posiciona como contador consultivo da reforma tributária, a gente não, inclusive é um erro que a gente não pode cometer com o nosso cliente, por isso que a gente tem que comunicar muito dentro da base, porque querendo ou não pode vir outro contador e falar com o nosso cliente, né? Então, assim, e daí para fora da base é através de conteúdo na rede social. Então, quem aí tem receio de falar, né, tem que começar agora, entrar na rede social, colocar a cara, fazer como eu fiz, né? Vocês viram que eu tô nervosa, mas eu tô aqui. Então, assim, se posicionar, palestras em associações e sindicatos, a gente faz também, está fazendo bastante eventos, né? Porque daí a gente faz eventos focados, assim, o impacto da reforma tributária para o segmento de restaurante, ou o impacto da reforma tributária para segmentos específicos, então a gente consegue trazer isso para os clientes fora da base. Então, a gente teve aqui bastante êxito, assim, nesses eventos. Inclusive, assim, como contabilidade, honorários recorrentes, a gente concorre com o mercado, a gente concorre por preço. E quando a gente fala com o cliente sobre consultoria, como ele vai transitar, fazer esse planejamento, a gente já entrega valor, daí não é preço. E a gente teve aqui várias receitas, não vendendo contabilidade, sim consultoria. Então, fazer um cronograma de postagens na rede social para fazer essa jornada da consciência, né? Tem que ser uma postagem que vai trazendo toda essa narrativa, toda essa jornada. Na área de vendas, sempre fazer um script. Por isso é importante a tecnologia, os nossos processos, a gente tem que revisar os nossos processos dentro da área de vendas, esses scripts, se preparar para a reunião, fazer essa estratégia de preço. Aqui, esse iceberg, ele é bem conhecido, né? Ele é do Lucas Ribeiro. Então, porque quando a gente olha esse iceberg, é como a gente consegue viver mesmo, vivenciar o que é a reforma tributária. Todo mundo olha para tributo, é o que todo mundo vê, mas, na verdade, ela é muito mais profunda, né? A reforma tributária, ela tem pilares, ela tem ali uma profundidade que ninguém enxerga. Então, eu quis trazer para mostrar para vocês, assim, ó, todo mundo olha, acha que é só mudança de tributo, quando, na verdade, ela mexe, inclusive, se o meu cliente, ele estiver no estado de São Paulo e eu estou no Pará, será que faz sentido eu continuar no Pará se eu não vou mais ter nenhum benefício fiscal? Então, a reforma tributária, ela tem muita profundidade. Então, aqui são os pilares da reforma tributária, como a gente está vivenciando agora, o pós-reforma. Então, agora a gente tem uma oportunidade muito grande que a gente não conseguia chegar no nosso próprio cliente da base, porque a gente vai ter que revisar tudo muda. Então, a gente vai ter que revisar preço, renegociar com os clientes, renegociação com os fornecedores, porque a gente se posiciona com eles. E, com isso, a nossa base de preços vai mudar, porque são novos produtos, né, novos preços. E a gente vai ter que focar muito em capacitação. Tanto capacitar o time de maneira técnica, vendas, liderança, consultoria e a parte da operação, como também a gente vai ter que fazer esse acompanhamento dessa evolução tanto do time quanto do nosso escritório. E esse pilar, a gente não tinha esse pilar estrutural da consultoria, ajudava aí essa contabilidade consultiva, mas não com método. Então, hoje, dentro dessa consultoria, a gente tem método para trazer o cliente nessa jornada de organização de financeiro, implantação para o lucro real.
Então, tem que desenvolver método, porque senão a gente não consegue escalonar, porque a gente tem uma demanda de tempo e a gente tem que já trazer isso com método e desenvolvendo o time. Então, o maior desafio aí da reforma tributária é o fator humano, né? Se a gente acompanha, quando a gente consegue trazer, clarear processos, mas o maior desafio ele é humano, por causa da resistência, por causa do treinamento técnico, e a gente tem que verificar se esse time vai estar preparado aí para avançar na reforma tributária. Então, o que muda na prática? Muda tudo, muda a forma que a gente vivencia, como a gente vê o tributo, como a gente opera o nosso negócio, muda o escopo dos nossos serviços, o posicionamento do nosso escritório, e como tudo isso vai mudar? Vai mudar o preço, então a gente vai ter um reajuste dos nossos honorários, e a gente não consegue fazer essa mudança, esse posicionamento, sem ter aquecido a nossa carteira de clientes, sem ter trabalhado, né? Se a gente só mandar, digamos, a gente vai ter uma demanda muito grande agora no escritório, mas a gente não consegue repassar tudo de uma única vez para o cliente. A gente já teve mudanças com o e-social e tantas outras mudanças, os SPEDs, tantos programas, e a gente sempre absorveu e a gente não repassava isso para o cliente. Então, a reforma tributária, ela é uma ressignificação histórica que a gente agora não consegue não repassar isso, né? Então, acho que vai ter um reajuste nos nossos honorários, e eu quis trazer aqui um checklist, pessoal, porque a gente, para poder fazer esse reajuste, não é simplesmente aumentar o boleto e mandar dizendo que aumentou a operação e a demanda do nosso escritório. A gente vai ter que aquecer. Então, para isso, eu trouxe aqui um checklist, então, a gente vai disponibilizar o material, né? Então, eu quis trazer, assim, por onde começar, né? Como a gente falou, quem ainda está em dúvida, não sabe por onde começar, então isso aqui já vai dar bom norte. Pode ir falar. Vanessa, volta um slide aí para a gente, por favor. Deixa essa turma curiosa com esse checklist aí, porque isso é material de ouro. Rapaz, quem vai mandar um oi aqui que quer ganhar esse material? Não é possível. Acho que vocês não estão assistindo, não, porque a Vanessa não está vindo só falar de reforma, ela está dando passo a passo, fazendo aquilo que realmente faz a diferença no seu negócio. Você já parou para pensar que equipe, processos, todo mundo, a Vanessa dando a dica, segmenta os clientes, põe as tags, vou puxar sardinha para os acessórios, não posso deixar, né? Eu como um bom vendedor, né, Vanessa? Então, vai lá, coloca as tags, segmenta, cria um processo, estrutura, acompanha, monitora, mas olha só, todo mundo ali pedindo material, é legal ver essa interação de vocês, ver o quanto está sendo benéfico levar, e um material riquíssimo. E, gente, melhor do que o material é aplicar. Então, eu vi alguns de vocês aqui comentando do desafio de trazer algo mais prático, mas o mercado contábil é um mercado muito diversificado. Cada um de vocês aqui está num momento profissional. Cada um de vocês tem uma estrutura dentro do negócio. Mas o que vocês querem ver? É como colocar na prática? Conta com a gente. O que a gente puder fazer no âmbito da tecnologia para te ajudar a estruturar esses processos, a criar cronograma de capacitação. Você sabia que você pode criar um cronograma, um processo de capacitação do seu time e mapear e entender como está a evolução dentro das plataformas, dentro dos acessórios? Então, é o que o próprio Gustavo falou, já estão destacando lá os itens importantes, né? Então, a gente fala daquilo que traz relevância para o teu negócio, para a tua análise, e aí? Você vai ficar perdendo tempo? Vai ficar buscando no braço? Vai ficar buscando na planilha? Gente, o CBS e o IBS já está ali, já está. Aí já está, que seu, né, Gustavo, já se preparou. Então, gente, que bom que vocês estão gostando, que bom que vocês estão participando. Então, segue a gente lá, porque teremos mais encontros, sim, presenciais, remotos. Então, se depender da gente aqui, nós vamos, né, Vanessa? Nós vamos levar e ajudar. Então, não é todo mundo que tem essa disposição. E você está falando com alguém que tem autoridade, não é alguém que está vindo aqui só para falar de conteúdo. É com um profissional que fez a diferença no negócio dela, que entendeu o tamanho da oportunidade que o mercado tem e que já preparou o checklist para fazer de 2026 um ano extraordinário. Agora, eu quero saber o seguinte, quem vai fazer desse ano o melhor ano da vida? Coloca aqui para mim, manda aqui nos comentários. Vamos embora para cima, energia é tudo. Uma dica de ouro, assim, dentro de todo esse, né, acho que tem aí, de fato,
na frente, né? No começo, quando a gente começou a falar da reforma tributária, quando eu comecei a falar, parecia assim que eu era Maomé, falando que ia vir o fim do mundo, sabe? Não é? Fui desacreditada, assim. Então, eu tinha esse sentimento, assim, né? A gente até brincava que, né? Parecia que a gente estava torcendo pela reforma tributária. Na verdade, estava só se preparando, né? Se prepara, a gente paga seguro para não usar. Então, mas a reforma tributária, ela vai acontecer, ela já está acontecendo. Então, assim, mas quando a gente falava da reforma tributária, a gente via como uma grande oportunidade dentro do nosso negócio da gente ressignificar o nosso papel, sabe, assim, deixar de ser aquele contador que entrega só a obrigação e fazer a diferença nos negócios, né? Então, esse reajuste de honorários não é só por causa da demanda, é pelo valor, por aquilo que a gente vai entregar para o nosso cliente, aquilo que vai fazer o negócio dele crescer, porque no fim o que importa é a última linha do balanço, né? O lucro. Então, a grande mudança, a grande percepção. E como eu falei, hoje eu não quis trazer tanto conteúdo do IBS, CBS, teoria, eu quis trazer no modelo, o que fazer hoje, fevereiro, no nosso negócio, para a gente conseguir atender aí essa transição e, com certeza, trazer muito mais receita, né? O grande sonho é chegar em 2033, todo mundo aposentado, que todo mundo já fez um grande pé de meia, né? Então, é isso. Então, daí, posso continuar a checklist? Ou... Alô? Pode. Então, aqui, o checklist, então, realmente eu trouxe 7 pontos aí para vocês trazerem. Avaliar a equipe, quem está pronto ou quem não está pronto, acho que precisa treinar eles e capacitar. O pessoal é do societário, a reforma tributária ela vai mexer com todos os pilares, então a gente tem que preparar todo o nosso time, mapear esses clientes, porque mapear esses clientes é ouro, a gente vai realmente fazer novas receitas, entender os produtos que a gente pode entregar para eles, investir em conhecimento, revisar contratos, a gente precisa estar revisando o nosso contrato, né? Planejar os investimentos, que a gente vai ter que agora investir cada vez mais em softwares, treinamento, marketing, novas áreas, né? O pessoal vai ter que realmente se reinventar e agendar reunião de estratégia aí com os sócios, lideranças, para definir um plano para esses 90 dias, para principalmente atender esses clientes, né? Então, eu trouxe esses 7 passos para vocês, porque realmente, assim, ó, a reforma tributária, a gente está agora no momento, né? Sabe quando chega no final da estrada, tu tem 2 caminhos. Ou tu vai verificar ela como risco, não se preparar, vou esperar para ver o que acontece. O Gustavo até trouxe para mim, será que vai acontecer essa cronologia? Será que não vão prorrogar? Então, temos aí essa questão que já foi colocada dentro da nossa mentalidade, sempre prorrogado, sempre vai levando para frente. Então, assim, não dá para ficar esperando para ver o que acontece. Então, né, você vai levar como risco e para perder clientes, perder relevância e posicionamento, perder essa chance de se posicionar, ou vai se posicionar como um caminho de oportunidade, se posicionando, trazendo para o teu cliente muito mais valor, crescendo o teu negócio e tendo lucratividade. Agora é o momento, quem se posicionar como oportunidade, talvez tenha uma tendência muito grande de adquirir outros escritórios por causa desse contador que operar como risco, que não vai conseguir atender a cronologia, ou até mesmo tanta mudança. Lembra a maratona? Não quero. Então, talvez aí é uma grande oportunidade de quem está preparado fazer a captação de outras carteiras de contabilidade. Então, agora, quem escolhe se vai ser pelo caminho do risco ou da oportunidade é cada um. Então, a reforma tributária, ela é uma realidade, ela é irreversível, né? Acho que ela é inevitável, mas agora o posicionamento de cada contador é uma escolha. Cada um nesse posicionamento vai escolher se quer fazer reforma ser uma oportunidade. Tem uma frase que eu gosto muito, né? Eu gosto de transformar crise em oportunidade. Então, a reforma tributária é uma crise, mas ela é grande oportunidade da gente realmente se reposicionar e fazer a grande mudança. E realmente, assim, o contador, ele é protagonista, ele realmente, ele tem agora a maior oportunidade da história de fazer acontecer aí esse momento que a gente está vivendo, a gente está fazendo história.
Perfeito, Vanessa. Acho que um comentário legal aqui é o seguinte, né? Você comentou que a gente está no momento ali de decidir se a gente vai para o caminho do risco ou da oportunidade, né? Eu diria até que a reforma ainda está no início ali da transição, mas desde o ano passado até já tem muitos empresários contábeis se beneficiando dessa oportunidade, né? Por exemplo, você é um exemplo, a gente estava conversando antes aqui, você já saiu na frente, já se preparou antes, então você já está se beneficiando disso. Então, ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo, e quem deixar para começar a se movimentar, começar a se preparar só no ano que vem, quando de fato vai ter a mudança ali do imposto, aí talvez seja tarde demais, né? E aí talvez ele passe ali, ou ele perca o timing de entrar no caminho da oportunidade. Então, acho que já está rolando, né? Então, as oportunidades já estão na mesa, muitas já até passaram e não dá mais para perder tempo. E não adianta, acho que a gente está num momento que já vai ser muito difícil, complexo. Você mostrou ali aquele gráfico, né? Muitas coisas, então a carga vai ser grande, né? Para os contadores ali nessa fase de transição. E daí a importância, já era importante, mas agora se torna ainda mais importante a gente conseguir tudo que a gente puder automatizar, tudo que a gente puder investir ali em tecnologias, enfim, para ajudar, para tirar uma parte desse peso, eu acho que é essencial. E um último ponto que eu acho que é legal comentar em relação aos aumentos dos honorários, né, e do reposicionamento do profissional ali dentro do mercado. Acho que isso acaba sendo também uma consequência, né? Porque aqueles que se prepararem, aqueles que saírem na frente, o empresário, a reforma ela vai trazer alguns impactos que vai afetar preço, dependendo do regime tributário, o cliente acaba tendo mais competitividade na venda, e isso vai ser percebido pelos empresários, né? Então, a partir do momento que ele perceber que o contador passa a ser mais estratégico para ele, aquele contador preparado, né? Aquele contador que já se antecipou, já está por dentro ali das mudanças, né? Já tem os processos bem estruturados. A percepção desse cliente com relação a esse profissional já vai ser outra. Ele já vai ver aquele cara não como uma obrigatoriedade para gerar os impostos, mas sim uma oportunidade, um parceiro estratégico para fazer ele vender mais, para fazer ele crescer. Então, o aumento do preço é meio que uma consequência, até eu diria. Então, acho que assim, realmente, eu estou no mercado há uns 10 anos aí, não, 10 anos não. 10 anos tem lá, uns 15 anos, vai. E eu nunca vi uma oportunidade tão grande dentro do mercado contábil como a reforma tributária agora. Então, acho que quem não aproveitar essa oportunidade não vai ter outra parecida. Não, e uma coisa legal, Gustavo, olha só que legal. Aqui, ó, o fiscal Vocien, como desconstruir nos clientes a frase "você já é minha contabilidade, faz parte você seguir o novo modelo tributário, não tenho que pagar mais por isso". Querido, é o seguinte, esse cliente, você dá benção para ele, faz assim, ó, tchau para você, esse não vai fazer falta daqui para frente, não. Brincadeiras à parte, daqui para frente, o quanto que você vai ter que estudar, preparar o teu modelo de negócio para entregar valor para ele. Então, ele tem que entender que todo esse trabalho, ele não é cortesia. Esse trabalho, e se ele não valorizar, ele não faz sentido continuar contigo. E não precisa de ter medo de perder o cliente. Agora, o mais importante, ele não pode entender que você está entregando a mesma coisa. Você também precisa de mudar o seu posicionamento. Você precisa de mudar a sua forma de entregar. E você vai mudar desde o atendimento inicial até a entrega final. Então, o quanto que, de fato, a reforma tributária vai impactar no modelo de negócio dele. Então, se você trouxer, mostrar o impacto e mostrar como que você vai trabalhar para entregar esse valor, eu tenho certeza absoluta que não vai ser um problema um novo honorário. Mas tem uma dica melhor aí, Vanessa? Tenho. Dá para fazer outro webinar só para falar sobre vendas e como trazer isso, e principalmente quais foram os scripts e a mudança de posicionamento que a gente teve. Mas desconstruir essa visão do cliente realmente, se a gente olhar assim, é apuração de imposto e só está mudando a apuração de imposto, ele não vai ver valor. Agora, quando a gente mostra para o cliente, que a gente vai mostrar para ele a estruturação dele, como que ele vai melhorar custos, como ele vai ter uma eficiência na operação e como que ele vai melhorar a lucratividade ou se posicionar melhor em vendas, aí o cliente, realmente daí são várias pesquisas que tem que o nosso cliente, ele compra novamente novos produtos nossos,
Então, a gente tem que fazer essa narrativa, essa jornada de desenvolver novos produtos. Porque, querendo ou não, honorários de contabilidade, o cliente não quer pagar mais para pagar imposto. Mas agora, ele vai pagar com certeza se a gente trazer para ele uma clareza de como ele vai melhorar a sua eficiência e se tornar mais lucrativo. Então, realmente a narrativa, o script, então é trazer para o cliente essa clareza que a gente não vai mais mudar imposto, mas sim a gente vai trazer para ele mais estratégia. Então, é mostrar para o cliente essa visão, esse posicionamento aí. E eu acho que o cliente que tem essa visão aí, Elos, é uma questão de tempo para ele mudar também, viu? Se ele mantiver, se a gente não conseguir mudar essa percepção desse cliente de exemplo aí que você comentou, na hora que a reforma começar a rodar, ele vai sentir na pele e ele vai mudar rapidinho a visão que ele tem em relação ao contador dele, entendeu? Acho que essa é a minha opinião, porque ele vai perder competitividade. Se ele não tiver se ele ficar cético, ó, de que não, meu contador, eu já pago ele tem que fazer o que tem que ser feito, porque aí entra esse ponto da gente se posicionar, né? Dos contadores se posicionar e falar, não, agora vai ser assim. Porque ninguém vai absorver todas as mudanças sem cobrar nada. É uma coisa que acho que dessa vez é inviável, né? Então ele vai mudar a mentalidade, seja por bem, de forma antecipada da gente educando ele, ou por mal, na hora que ele não conseguir mais operar, basicamente, né? E eu quero saber o seguinte, você que está participando aí, tá bom? Tá gostando do conteúdo? Quer outro? Você sabe que contra dados não há argumentos. O que não pode ser medido não pode ser melhorado. Vocês têm que marcar lá, marca o arroba, marca a Vanessa, me marca Getax, marca Gustavo. Se não marcar, não dá para saber que é bom, não. Então, vamos lá. Eu mandei a pergunta aí, quem quer um webinar para falar de venda e posicionamento? Vocês precisam me ajudar a convencer a Vanessa a separar um horário na agenda dela para vir no outro dia. Então, vocês têm que me ajudar, gente. Vamos embora para cima. Vocês não estão comparecendo aqui no chat, não. Vamos embora. Cadê essa turma? Aí, tá vendo? A Letícia, o Pedro. Vamos para cima. Então, só aproveitando aí, vou tentar resumir, mas assim, antes, no comercial, oferecendo honorários, fechava contratos, daí vai realidade de região e tudo mais, mas aqui em Santa Catarina, dependendo do modelo de negócio, estamos falando de honorários de 350, 700 reais. E como consultoria, e nada além, não é inventando a roda, não é realmente falando com o cliente sobre estratégia, sobre operação, sobre cultura. Fecho hoje contratos de 80 mil reais, né? 8 mil reais ali, uma faixa de 7.500 por mês, porque é a mudança de posicionamento, porque o cliente ele não vê como obrigação, ele vê como algo que vai alavancar o negócio dele. Então, realmente se posicionar dessa maneira. Não, e sem dúvida. E olha só, gente, já marca o arroba aí, ó. O time vai colocar aqui os nossos Instagrams. E vocês já marcam lá para a gente já pensar aí na próxima data e não muito longe, para falar disso, falar sobre vendas, falar sobre posicionamento. Mas lembre-se, gente, tudo é a forma como a gente envelopa, tudo é a forma como a gente entrega. E não adianta também você querer fazer a venda sem ter uma entrega diferente, sem ter uma entrega de valor. Então, isso começa com a tecnologia, isso começa com os processos, isso começa com as automações, né, Gustavo? E depois você consegue olhar para dentro, trabalhar o time, desenvolver o time e ter uma entrega fantástica na ponta. Então, olha só, olha aí. Olha, estão os Instagrams aí, ó. Quem já está seguindo, já printa a tela, já tira uma foto, já marca o arroba, que vem coisa boa para frente. Não só eventos presenciais, mas também webinars para a gente falar de muita coisa legal, principalmente agora, né? E aí, Vanessa, falando das acessórias, eu agora que estou responsável pelo Brasil inteiro, porque a gente tinha uma revenda que era a Setup cuidava do Goiás, DF, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Agora a conta do Brasil toda está aqui comigo. Então, para a turma do Sul aí que me via pouco, pode aguardar que eu estou chegando, tá, Vanessa? Nós vamos marcar, quem sabe, fazer um evento em Joinville, fazer um evento aí no sul do país. Então, bora para cima. Gente, Vanessa, querida, tá contigo aí para... Senão, eu já falei, se deixar aqui, eu fico falando até 10 horas da noite, vamos embora.
Eu também, né? Como eu falei, são muitos temas, né? Dá para falar de operação, dá para falar de vendas, posicionamento. Então, o que eu queria trazer hoje nesse bate-papo aí para vocês é como se organizarem seus negócios e olhar para a reforma tributária não como ameaça, mas como uma oportunidade de se posicionar e a gente ressignificar o nosso papel e trazer muito mais valor para as empresas. E realmente a gente tem aí uma questão com a nossa profissão social também. O sucesso da reforma tributária também vai ter uma melhoria como o nosso país como um todo. Então, a gente está aí como linha de frente e com esse desafio enorme, mas a gente se desafiando, trazendo, buscando soluções, a gente com certeza vai fazer a diferença. E o sucesso da reforma tributária também vai ser o sucesso do nosso negócio, da nossa profissão. Então, olhar para a reforma tributária como uma oportunidade. É isso aí, gente. Você sabe que nós estamos chegando no fim. Eu sei que vocês vão falar assim, pena que não tem a voz, né? Nossa, não queria. Mas brincadeiras à parte, dá um like aqui, coloca aqui no chat aqui quem gostou, se isso fez sentido, se essa entrega valeu a pena. Nós vamos também colocar o link para que vocês tenham acesso a esse documento, a essa entrega toda da Vanessa. A gente sabe que a gente tinha preparado mais algumas coisas, né, Vanessa? Mas é o que você falou, é muito abrangente, é muito conteúdo, dá para falar 2 dias, dá para falar uma semana, dá para falar um mês. Então, assim, queremos agradecer de coração a todos vocês que dedicaram tempo para estar evoluindo, para estar aprendendo, para estar trocando. É um prazer nosso poder não só trazer o conteúdo para vocês, mas trazer pessoas excepcionais como você, Vanessa, que tem realmente fez a diferença no mercado, está fazendo, e o principal, está levando aquilo que você fez para quem ainda tem oportunidade de fazer. Então, Gustavo, obrigado, meu querido. Passar a palavra aí para você. E obrigado, viu, Vanessa, por tudo. Eu que agradeço, Elas. Sempre um prazer aí estar falando com você, falando aí com a Vanessa também, enfim, compartilhando um pouco aí da nossa visão do mercado, e é isso, cara. Pra cima. É o que você disse, 2026 é o ano. Então, não temos tempo a perder. E assim, é isso aí, Vanessa. Contigo, querida, a palavra. Você mandar um abraço para essa turma, despedir. Muito obrigada, pessoal aí. Realmente, assim, eu não sou palestrante, eu sou contadora, campo de batalha, então quis trazer um conteúdo na prática. E queria agradecer a oportunidade, a Elas, ao Gustavo, pelo bate-papo, pelo convite. E contem comigo aí para trazer, né, mais temas e trazer esse tema que é tão importante. Então, muito obrigada. Fico com o coração aquecido aí com poder compartilhar com todo mundo o que a gente está colocando aqui na prática e realmente, assim, é muito gratificante. Muito obrigada. A satisfação é nossa, viu, Vanessa, de ter você aqui. E pode ter certeza o quanto que você está ajudando todo mundo que está participando. E nós vamos preparar, sim. Depois nosso time vai alinhar com você aí uma disponibilidade para uma nova data, tá? E para a gente trazer um pouquinho mais sobre a venda, sobre essas dicas e o tema para vocês aí, Raquel, que perguntou também sobre os eventos presenciais. Podem me acompanhar lá nas redes sociais que a gente vai comunicar desses eventos. Vamos trazer tudo para vocês. Então, nós, juntamente com a Getax, estamos preparando uma entrega de eventos ao longo do ano, então vamos rodar alguns estados juntos. Então, esse é o nosso objetivo, trazer isso com excelência para vocês, tá? Tem um e-book nosso também da Acessórias, falando sobre reforma tributária, mas qualquer material que você tenha, que você queira recebeu ou não conseguiu acessar, é só me chamar lá no Instagram, pedir que a gente disponibiliza para vocês também. Mas de tudo, novamente, Gustavo, muito obrigado, meu querido, por tudo. Vanessa, sucesso, que você continue brilhando e ajudando milhares de contadores, e nós aqui agradecemos de coração, viu? Pode preparar aí que em breve nós vamos fazer um evento aqui nas Acessórias, vai ser um prazer te trazer aqui se você topar, tá? Beleza? Obrigada, Elas. Valeu, Gustavo. Valeu, pessoal. Tudo de bom para vocês, gente. Abraço. Com Deus.